A gente vai conversar um pouquinho sobre algumas possibilidades que o mercado oferece em termos de investimento. Vamos ver se existe ainda algum tesouro. Mas para isso, a gente tem que fazer uma análise um pouquinho mais aprofundada do mercado. E eu quero chamar a atenção para o investimento em imóveis. Bom, na verdade nós temos duas formas de investir em imóvel. A forma que nós chamamos aqui de tradicional, e essa forma tradicional é a dos imóveis físicos, onde você vai lá, junta o dinheiro e compra um imóvel, e a outra, que é a alternativa, ou que eu prefiro chamar de contemporânea, que é quando nós não precisamos juntar o dinheiro e ir atrás do imóvel e comprar, que é quando nós compramos imóveis também físicos, só que nós compramos via fundos de investimento. Qual que é a diferença entre um e outro? Bom, você vai ver no finalzinho, eu vou fazer uma tabela que vai comparar, bom, na verdade não no final dessa aula de hoje, no final do próximo encontro de quinta-feira, eu vou comparar duas modalidades de investimento para você, o tradicional e a contemporânea, e você vai ter uma tabela que vai te mostrar uma comparação muito interessante dizendo quais são as diferenças. Mas saiba que o tradicional ele tem um problema, ele é muito mais caro, ele precisa de muito mais dinheiro. Bom, mas não somente dinheiro, né? Você precisa também de tempo, você precisa de disponibilidade, você precisa de conhecimento. E eu vou logo falar para você, eu particularmente não gosto dessa modalidade porque não tenho tempo para isso. Vai falar, professor, mas você fica agora o dia inteiro em casa nessa quarentena? Pois é, eu fico o dia inteiro em casa aqui, mas a gente acaba fazendo outras coisas, como por exemplo aqui fazendo aula, atendendo o aluno, e mesmo assim não dá tempo de eu procurar imóveis tradicionais para poder fazer investimento. E até digo para você o seguinte, imóvel tradicional tem alguns problemas muito sérios, como por exemplo a liquidez de imóveis tradicionais é extremamente baixa. Opa, acabei apertando o botão aqui sem querer. Então a liquidez é extremamente baixa, você precisa de muito tempo e conhecimento porque você tem uma vasta quantidade de documentos que você precisa obter a respeito dos imóveis, você precisa encontrar boas oportunidades. Se você vai fazer imóvel e você vai alugar, você precisa ter um proprietário que seja gente boa, que seja bacana. E muita gente está reclamando que não tem isso, mesmo agora em tempos de Covid. Tem proprietário que não está querendo fazer a negociação do imóvel. Então você tem de tudo. E não dá tempo da gente fazer isso. Por outro lado, quando nós falamos de uma administração contemporânea de investimentos pelos fundos, nós delegamos isso para alguém. Tudo bem que nós temos que pagar um valor em relação a isso, mas o potencial de ganho é muito grande. Olha, aliás, até uma coisa que é importante a gente dizer, que você está se capacitando para ser contador. Tem pessoas que se capacitam para ser cirurgião dentista, médico, enfermeiro, advogado, etc. Nós temos que confiar nos profissionais. E os fundos são geridos por profissionais. Isso é uma coisa boa, gestão profissional. Quando nós temos uma gestão profissional, a maior parte dos nossos problemas passa a não existir mais, porque alguém está olhando isso daí para a gente, mas nós precisamos conhecer. Bom, dito isso, vamos começar a entender um pouco esse mercado de imóveis. Primeiro, é uma modalidade muito tradicional de investimento. Todo mundo sabe o que é um imóvel e muitos acreditam que sabe como comprar bem e vender bem o imóvel. Eu digo que muitos acreditam porque na prática você sabe que não é assim que funciona. Isso aqui é uma característica importante. Tem elevados valores de investimento. Para você comprar um prédio, para comprar um shopping, para comprar um galpão industrial, você precisa de muito dinheiro. Então você não consegue fazer isso se você não for um investidor super qualificado, um investidor profissional ou alguém que está construindo seu patrimônio já há muitos anos ou até gerações. O retorno é de muito longo prazo. A rentabilidade costuma ser média alta no Brasil, principalmente no longo prazo, sobretudo quando nós consideramos em mais de 30 anos. Você fala, pô, professor, mas tem que esperar tanto tempo assim? Claro. Compara os últimos anos que nós tivemos com o que nós estamos passando agora. Os imóveis valorizaram bastante no governo no período do governo do Partido dos Trabalhadores e ele estagnou no finalzinho do governo do PT até começar, até agora, metade do governo do presidente Jair Bolsonaro. E aí as crises que nós estamos passando vão derrubar ainda mais o preço dos imóveis. E aqui mais outro detalhe que tem a baixa liquidez. Então, imóvel tradicional é uma forma muito complicada de investir e que eu particularmente não gosto muito. Mas nós precisamos saber que
os imóveis têm um comportamento que é previsível. Isso ajuda a gente a entender os momentos de investir no mercado imobiliário. Então vamos comparar aqui o que basicamente move o setor imobiliário em todo o mundo, que é a relação entre a população urbana e a população rural. Essa é uma relação inversamente proporcional. Toda vez que aumenta a população urbana, reduz a população rural. E por que acontece isso? Porque as pessoas vão procurando mais oportunidades nas cidades. As cidades começam a ser mais atrativas em termos de dinheiro, de oportunidade, de negócio, de estudos para as pessoas que são do interior ou da área rural. Então ela acaba atraindo mais. E as pessoas, quando vão para a área rural, precisam de moradia. Então observa que o desenho que nós temos da população urbana e o desenho, a tendência que nós temos da população rural. Repara que as duas são inversamente proporcionais, e isso aqui na história brasileira desde 1940 até os anos 2000, 2010, 2020 que nós estamos agora. Mas vamos destrinchar isso daqui para a gente entender um pouquinho melhor o comportamento dos imóveis e começar a entender sobre os produtos financeiros de investimento que eu vou detalhar para vocês mais adiante. Bom, a primeira coisa que nós temos que entender é a distribuição percentual da população brasileira e em relação à renda. Olha só o que acontece. A renda no Brasil, ela acaba acompanhando, de certa maneira, o que acontece com a população urbana e rural. Vamos só mostrar para você de novo aqui o desenho da população urbana e o desenho da população rural. E repara que esse cifrãozinho aqui é a renda da população brasileira ao longo desse período. É uma renda média de toda a população. A renda média de toda a população, e aqui vai ser inclusive urbana e rural. Bom, o que está acontecendo? Eu vou te falar o que está acontecendo recentemente com os dados que foram publicados pela PNAD, Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílio do IBGE, da semana passada, em relação a um índice chamado índice de Gini. Espera aí que eu já vou voltar nisso daí para te falar o que significa. Olha, acompanhando aqui o movimento, você vai ver que a população urbana está subindo e a da rural está diminuindo nesse passar de tempo. Mas repara que, no início, nessa primeira parte da curva, nós temos uma população subindo e a renda subindo também. O que significa? Que até a década de 70 e 80 tinha oportunidade pra caramba para quem saía do campo e ia para a cidade. Depois houve uma explosão demográfica e caiu a renda dessas pessoas. Então as oportunidades já minguaram. Isso foi causado principalmente por um perigo muito sério que nós estamos vislumbrando no nosso horizonte, não muito próximo, mas ele está se aproximando, que é o perigo da hiperinflação. Depois eu vou te explicar o porquê desse perigo estar voltando aqui para o nosso país, apesar de hoje nós estarmos vivendo com uma inflação muito baixa. Bom, e aí, nos anos 2000, entre 96 e os anos 2000, com a consolidação do Plano Real, com governos mais populistas, como foi o governo do Fernando Henrique Cardoso II, e como foi Lula I, Lula II e Dilma, nós tivemos uma explosão na renda brasileira. O problema é que a renda aumentou, mas a renda aumentou no Brasil para os mais ricos e a renda reduziu para os mais pobres. Então quer dizer que nós tivemos um gap maior, uma diferença maior entre mais ricos e mais pobres. Essa diferença de renda é medida pelo índice de Gini. Esse índice de Gini, foi um matemático italiano que fez justamente esse tipo de análise, a diferença de concentração de renda. Hoje, os mais ricos do Brasil, e é uma camada pequena, eu não lembro se era 5% mais ricos, 10%, não chega a 10%, eu vou chutar aqui porque eu não lembro de cabeça os valores, mas em torno de 5 a 10% dos mais ricos da população brasileira concentram quase 80% de toda a renda brasileira. Então quer dizer que pouquinha gente está com muito dinheiro no Brasil. E por incrível que pareça, esse valor foi agravado no governo do Partido dos Trabalhadores. Houve uma maior concentração de renda. Mesmo que nós tenhamos um aumento dos programas sociais, as bolsas, as chamadas bolsas, mesmo assim nós tivemos um agravamento. E por quê? Tem diversos motivos que a gente pode conversar mais para frente, mas o fato é esse.
a gente teve uma concentração de renda muito maior. O índice de Gini divulgado na semana passada pelo IBGE mostrou justamente isso. Os mais ricos têm ficado mais ricos no Brasil, os mais pobres no Brasil. Você que é da área tributária, você logo vai perceber que hoje o Brasil tributa bastante em cima do consumo. E principalmente o ISS, ICMS, etc. Sendo que o mais justo do ponto de vista da distribuição de renda é tributar mais a renda. Quem é mais rico paga mais. Mas hoje, um cara que tem R$1 bilhão na conta, quando vai pagar uma água mineral, paga os mesmos 30 e tantos por cento de imposto que um assalariado, que uma pessoa que está vivendo com o auxílio do governo. E isso não é justo, né? Porque o poder de compra é muito maior. Então, isso daqui já está sendo discutido, já está sendo feito nos Estados Unidos, na Europa, precisa vir para o Brasil também. Bom, o que eu quero separar aqui para a gente poder entender melhor? A população urbana aumentando, você tem no primeiro momento um pico de renda, depois você tem um vale, uma queda, e depois você tem um pico de novo. Eu posso dizer para você que nós estamos nos aproximando, nos anos 2020 a 2030, de uma queda de renda de novo, para depois a gente ter uma outra alta. Na verdade, esse ciclo é um ciclo muito comum do capitalismo. Por que acontece isso? Porque a configuração do trabalho muda. E a configuração do trabalho está basicamente voltado para a população urbana. E aí é interessante a gente também notar que isso, a renda, acaba tendo um impacto direto nos imóveis. E por quê? Bom, se a gente pegar nessa primeira parte, nesse primeiro recorte, nós vamos reparar aqui que nós tínhamos uma questão de oferta e de demanda. E nessa questão de oferta e demanda, você vai ver que o ciclo do preço dos imóveis acompanha também o ciclo da renda do brasileiro. Quer dizer, nós tínhamos muita gente vindo do campo para a cidade, as pessoas estavam precisando de imóveis, o preço dos imóveis acompanhou a renda e disparou. Só que a própria renda acabou sendo o limitador, porque todo mundo vindo do campo para a cidade, você já não tem mais oportunidade de emprego para todo mundo, e você tem a limitação pela própria renda. Então é uma armadilha do consumo. Você aumentar a renda, aumenta a compra, diminui a renda. Interessante isso, né? Em seguida, o governo precisou fazer vários subsídios, aí de novo a renda da população aumentou, mas aumentou também o preço dos imóveis, então nós tivemos vários planos do governo para poder estimular a compra de imóveis, aí o sistema financeiro habitacional, SFH, veio com tudo, deixando taxas menores e também condições melhores de pagamento para as pessoas, o que acabou sendo limitado pela própria inflação. Então a inflação acabou disparando também por conta dos imóveis. Então, pensa a renda lá para cima, imóveis lá para cima, você tem um consumo disparado, a inflação acaba sendo muito elevada. Depois nós tivemos o Plano Real. Em 1994 nasceu o Plano Real oficialmente. Antes tinha a Unidade Real de Valor no governo Itamar Franco. Em 1º de julho de 1994 nasceu o Plano Real e ele está até hoje. E o Plano Real jogou a inflação lá para baixo, jogou o preço dos imóveis e a renda lá para baixo também. Veja que a renda, o valor dos imóveis e a inflação, todos eles andam muito juntos. Todos eles, um acaba influenciando no outro. Se eu tenho mais renda, eu faço mais venda de imóvel, então eu tenho pressão da inflação. Se eu tenho muita inflação, eu não consigo vender tanto imóvel, isso tem impacto na renda. Isso porque a construção civil é um setor muito importante que emprega muita gente no Brasil e gera também, adivinha, renda. Fora os negócios que tem associados, né? Porque você tem corretor de imóvel, você tem venda de cimento, material de construção, terreno e aí vai. Empregados domésticos e assim vai. Os juros que foram usados no Plano Real para combater a inflação foram os principais causadores dessa queda no valor da renda e no valor da inflação e no valor do preço dos imóveis. Aí, nos anos de 2000 até 2020, nós observamos um crescimento de subsídios. Repare que hoje o subsídio está mediante juro, principalmente pela Caixa Econômica Federal, que tem várias modalidades que nós já explicamos em sala de aula, que deixam o crédito muito mais barato, só que nós estamos num problema de renda atualmente, né? E aí nós temos aqui um efeito de demanda versus oferta que está estagnado, e nós temos a crise
que uma hora é uma crise política, outra hora é uma crise de segurança pública, outra hora é uma crise de corrupção, uma outra hora é uma crise que nós estamos vendo agora de biossegurança, de pandemia. Ou seja, isso mostra o ciclo dos imóveis. Bom, mas nós estamos com o preço mais ou menos estagnado e caindo dos imóveis. E depois dessa crise, nós vamos ter aluguéis sendo negociados para baixo, preço do imóvel sendo negociado para baixo, e em algum outro momento nós vamos ter um estirão de crescimento de novo. Bom, eu quero trazer alguns dados um pouco mais antigos e a evolução deles até chegar na data de hoje, para a gente ver que isso acompanhou também esse ciclo de imóveis que nós estamos vendo. Em 2013, por exemplo, olha o que aconteceu de interessante. Imóveis de até 2 quartos em São Paulo tiveram uma queda nos seus preços. Por outro lado, a queda dos imóveis em São Paulo, os imóveis de alto luxo, tiveram uma queda também, mas foi uma queda não tão expressiva como aconteceu nos imóveis de baixo valor. Ou seja, o mercado de luxo sempre vai ser uma alternativa em termos de investimento. O de 2 quartos, nem sempre. Depende muito dessa relação de programas governamentais de incentivo. Então, o que causou essa queda no preço de imóveis de 2 quartos? Para a gente ficar atento, porque deve acontecer agora. Então, Minha Casa Minha Vida foi contingenciado. Houve o primeiro estirão da crise brasileira com a presidente Dilma, o estelionato eleitoral que ela fez. A inadimplência cresceu muito no setor de imóveis e houve um natural ajuste de oferta e demanda. Outra coisa que nós temos que observar é que nesse meio tempo os imóveis de luxo não caíram tanto assim, porque financiamentos acima de R$ 1 milhão foram liberados. Teve mais de 1.362 um crescimento de 1.362% em financiamentos liberados e mais de 686% em financiamentos aprovados. Então, pessoas que compram imóvel de luxo geralmente têm uma coisa que o pobre não tem, que é o crédito. Crédito. O que significa isso? Que a chance de calote vai ser menor. Isso aí é uma coisa importante da gente notar. Mas nós temos alguns riscos em relação aos imóveis que eu quero explorar com vocês antes de preparar você para o próximo encontro em relação às modalidades de investimento via fundos. Quais são os problemas de imóvel? Primeiro, depreciação. Eu vou lá, compro a minha casa e faço a minha casa igual a minha cara. Por mais bonita que seja a minha cara hoje, no futuro pode não agradar muita gente. Todo mundo vai para o imóvel hoje e quer área gourmet. Todo mundo quer uma área que tenha churrasqueira integrada com a cozinha, etc. Todo mundo quer piscina ou um espaço para piscina. Todo mundo quer pelo menos 3 quartos, sendo esses 3 quartos com suítes. Todo mundo está procurando, bom, todo mundo, eu estou falando aqui de maneira genérica, né? Mas a galera está achando legal comprar casa em condomínio, ainda que sejam aquelas casas exatamente iguais umas às outras. Todo mundo, ou a maior parte das pessoas, está achando legal comprar casas que tenham um tamanho muito pequeno, que tenha pouca metragem. Aí vai lá um cara, compra um terreno, aí desmembra o terreno em várias partes e faz várias casas ali de 2 andares, etc. Hoje, isso é legal. Mas será que no futuro isso vai vender? Vou dar um exemplo para você. Olha algumas casas numa região tradicional de Campo Grande, como o Giocondo Orsi, por exemplo. Você acha casas muito grandes, espaço muito grande, com material construtivo bom, é verdade, com piso de gosto duvidoso, que é ardósia, muita gente não gosta, banheiros enormes, etc., com preço nas alturas. Opa, com preço nas alturas. Preço lá em cima. E ninguém querendo comprar. É uma coisa interessantíssima. Você tem preço lá em cima e a demanda lá embaixo. O Jardim dos Estados, em Campo Grande, tem uma coisa muito semelhante, preço lá nas alturas, e ninguém quer comprar. Olha ali, região como TV Morena, preço lá nas alturas, só que agora está tendo uma demanda comercial mais elevada. Enfim, então você vai reparando que, às vezes, nós fazemos uma casa com a nossa cara, e no futuro os materiais já não são mais considerados legais, as escolhas que nós fizemos já não são mais legais. Piscina, você já teve casa com piscina? Rapaz, é um inferno você ter piscina. Piscina são 2 alegrias, na hora que você inaugura e na hora que você enterra a piscina, depois que você fecha a piscina, porque é difícil demais você cuidar. Bom, aí as pessoas vão lá e compram terrenos na periferia.
nós temos problemas com invasão em terrenos. E se você é da região norte do Brasil, você vai ver que os problemas são maiores ainda, porque o governo fez uma legislação muito recente, apoiada na legislação da Mata Atlântica, que joga fora praticamente tudo que você... Não, perdão. Ele, na verdade, ele joga fora as conquistas da Mata Atlântica e apoia justamente agora na nova lei ali, puxa, eu acabei esquecendo, fugiu o termo aqui, mas enfim, a nova lei que nós temos aqui de uso do solo, a lei de uso da lei florestal, né? Novo Código Florestal, esse é o nome que eu queria lembrar. O novo Código Florestal, que é um pouco mais leniente, que está permitindo em algumas regiões lá do norte do país, quem tem mais de, se eu não me engano, 5 unidades fiscais, que dá mais de, eu não lembro o valor isso em hectares, é um valor bastante alto em hectares, é que a pessoa possa se autoproclamar dona daquela terra sem fiscalização do governo. Então você está legalizando a atividade de grileiro, em outras palavras. Boom imobiliário, você vê regiões do Brasil que tiveram um aumento de preço muito elevado, muitas vezes sem justificativa, todas essas regiões que eu falei para você, e mais outras, por exemplo, Nova Lima, novos estados, todos eles acabam tendo bons imobiliários sem justificativa aparente. Lei do inquilinato, que muitas vezes protege o inquilino e você não consegue dispensar o cara mesmo que ele não pague. E imóveis na planta também são outro risco muito grande. Quem se lembra da história da Plainge já fica gato escaldado e vai perceber que comprar imóvel na planta às vezes é um risco muito elevado. Outros riscos de imóveis, despesa com imóvel novo. Imóvel novo muitas vezes tem o IPTU mais caro, às vezes tem o condomínio também que é mais caro. Condomínio é como você pagar um clube, muitas vezes não é uma coisa muito interessante de você fazer. Risco em imóveis, nós precisamos ter cuidado com reforma, principalmente em imóveis antigos. Apartamento em primeiros andares por conta do risco de assalto, por conta de barulho, por conta de uma série de problemas, isso acaba desvalorizando o imóvel. Imóvel de lazer tem baixa liquidez, por exemplo, casa de praia. Eu sou doido para ter uma casa de praia, mas eu sei que o mundo está mudando em termos de aquecimento global, e aí nós estamos com o mar aproximando mais uma vez da Terra, né? E condomínio também, que acaba sendo um risco muito importante em relação aos imóveis, por diversas características que são inerentes ao condomínio. Quais são as oportunidades que nós temos em relação aos imóveis tradicionais? Bom, nós temos imóveis comerciais e industriais, são sempre uma boa oportunidade porque nós falamos em relação à economia. Quando a economia vai bem, esses também vão muito bem, né? Os imóveis comerciais e industriais vão bem porque eles acabam sendo muito atrativos para o comércio e para as indústrias que estão sempre precisando de espaços e locais, etc. Imóveis residenciais muito baratos, simples e bem localizados, principalmente em regiões de crescimento das cidades, porque quando você tem uma região de crescimento, você tem o potencial de ganho no valor do imóvel, e por ser barato, por ser simples e bem localizado, você vai gastar muito pouco em relação aos imóveis. Imóveis usados, bom, nem sempre, né? Porque às vezes tem um muito detonado, mas imóvel usado também pode ser muito bom, principalmente se você tem um bom desconto na hora de comprar um imóvel. E imóvel de pessoas enforcadas. Espólio, então, quando tem alguma... é incrível, né? A gente fala isso muitas vezes sem levar em consideração o que acontece com as outras pessoas, mas sempre quando alguém chora, alguém está vendendo lenço. Então, pessoas que estão com problemas de diversas ordens, ou porque morreu alguém na família, ou porque está se divorciando, ou leilão extrajudicial, esses problemas geralmente tornam as oportunidades mais atrativas. Então, nós temos que ficar atentos a elas também. E para isso, então, você sabe que tem vantagens e desvantagens. Quem quer comprar imóvel, eu respeito e tal, mas como não é para a maior parte dos brasileiros, eu defendo aqui os fundos de investimento imobiliário. E esses aqui são uma modalidade, então, de investimento que eu gosto bastante, e eu vou conversar bastante com você também a partir do próximo encontro. Beleza? É isso aí, moçada. Um abraço para vocês, se cuidem e até o próximo encontro.